Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos continuar o nosso ano bíblico, dia 28 de julho, Joel, capítulos 1 a 3, e o capítulo 64 do livro Desejado de Todas as Nações, Um Povo Condenado. Vamos orar para a gente começar? Glorioso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia que se findou e mais esse dia que iniciou na tua presença. Pois se aqui estamos, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fica conosco, vamos abrir a tua palavra, que o Senhor possa nos orientar, nos corrigir e que possamos entender os teus desígnios em nossas vidas e que o Espírito Santo nos faça fortes e corajosos. Abençoa cada um aqui presente, cada família aqui representada. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a não pecarmos contra ti, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para 1 Joel. Alguém quer começar? Joel 1, desculpa, Joel capítulo 1. Quem quer começar? Diga aí. O Então, Ivan vai começar. Eu começo. Joel, a carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Versículo 2. Ouve isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? 3. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. 5. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinhos, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. 6. Porque veio um povo contra minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. 7. Fez minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe as cascas, que ele lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. 8. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. 9. Cortada está, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. 10. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. 11. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. 13. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministro do altar, vinde, ministros de Deus, de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. 14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos de todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. 16. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos, dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus e a
a alegria e o regozijo? 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os ceifeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodos inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama atrasou todas as árvores do campo. 20. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os fios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. O irmão Jefferson vai ler o 2, tá bom, irmã? Obrigada. Tá. Certo. O 2. Toquem a trombeta em Sião, e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual desde os tempos antigos. Nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm. Com um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra sobem muros. Cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme, e o céu se abala. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e mude de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe, se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus? Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto, e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Por que hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Versículo 18. 19. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra. Alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos. As figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância,
e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. A promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois disso, versículo 28, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Obrigada, Jefferson. O irmão Ivan vai ler o 3, capítulo 3 de Joel. Não esquece de falar os versículos de tempo em tempo, porque as versões são diferentes e dá trabalho quando a gente se perde de achar. Tá bom? Deus abençoe. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É isso, vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. 5. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe de seus limites. Eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. 10. Forjai espadas das vossas rinhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. E vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ao Senhor, fazer descer os teus valentes. Levantem-se as nações e siga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. 15. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. A restauração de Israel. 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. 20. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Amém. Agora nós vamos para o capítulo
64. Um povo condenado. Vamos aqui. Um povo condenado. Só um minutinho. Diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi um imperfeito símbolo da sua vinda nas nuvens do céu, com poder e glória. Por entre as aclamações dos anjos e o regozijo dos santos. Então, cumprir-se-ão as palavras de Cristo aos fariseus. Desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Em visão profética foi mostrado a Zacarias aquele dia de triunfo final, e ele viu também a condenação dos que, no primeiro advento, rejeitaram a Cristo. E olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Essa cena anteviu Cristo quando contemplou a cidade e chorou sobre ela. Na ruína temporal de Jerusalém, viu ele a final destruição daquele povo que era culpado do sangue do Filho de Deus. Os discípulos notaram o ódio dos judeus para com Cristo, mas não viam ainda até onde ele os levaria. Não compreendiam ainda a verdadeira condição de Israel, nem entendiam a retribuição que estava impendente sobre Jerusalém. Isto lhes revelou a Cristo mediante significativa lição prática. O derradeiro apelo a Jerusalém fora em vão. Os sacerdotes e principais tinham ouvido a voz profética do passado ecoando através da multidão, em resposta à pergunta: quem é este? Mas não a aceitaram como sendo a voz da inspiração. Irados, confundidos, procuraram fazer silenciar o povo. Havia oficiais romanos entre a turba e os inimigos de Jesus o denunciaram aos mesmos como chefe de uma rebelião. Apresentaram-no como estando para se apoderar do templo e dominar como rei de Jerusalém. Mas a voz calma de Jesus fez por momentos silenciar a multidão clamorosa, enquanto declarava não ter vindo estabelecer um reino temporal. Havia de subir em breve a seu pai, e seus acusadores não mais o veriam, até que volvesse em glória. Então, demasiado tarde para a sua salvação, o reconheceriam. Estas palavras proferiu a Jesus com tristeza e vigor singulares. Os funcionários romanos foram reduzidos ao silêncio. Ainda que estranho à divina influência, comoveu-se-lhe o coração como nunca dantes. No calmo e solene rosto de Jesus, leram amor, benevolência e serena dignidade. Foram possuídos de uma simpatia que não podiam compreender. Ao invés de prender a Jesus, sentiram-se mais inclinados a render-lhes homenagem. Voltando-se para os sacerdotes e principais, acusaram-nos de criar o distúrbio. Esses chefes, envergonhados e derrotados, viram-se para o povo com suas queixas e questionaram, zangados uns com os outros. Entretanto, passou Jesus despercebido para o templo. Tudo ali estava tranquilo, pois a cena sobre Olivete para lá atraíra o povo. Por breve espaço demorou-se Jesus no templo, olhando dolorosamente. Depois, retirou-se com os discípulos e voltou para Betânia. Quando o povo procurou para colocá-lo no trono, não o pôde achar. Toda a noite passou Jesus em oração e pela manhã tornou a ir ao templo. No caminho encontrou um figueiral. Tinha fome e, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E, chegando a ela,
não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era estação de figos maduros, senão em certas localidades. E nas montanhas das cercanias de Jerusalém, podia-se, na verdade, dizer, não era tempo de figos. No pomar que Jesus chegou, porém, uma árvore parecia adiantada a todas as demais. Estava já coberta de folhas, a natureza da figueira que, antes de se abrirem as folhas, apareçam os frutos. Portanto, essa árvore cheia de folhagem era uma promessa de bem desenvolvidos frutos. Sua aparência, porém, era enganosa. Depois de procurar entre os ramos, dos mais baixos aos mais altos, Jesus não achou senão folhas. Era uma massa de pretensiosa folhagem, nada mais. Cristo proferiu contra ela uma maldição para que secasse. Nunca mais coma alguém fruto de ti, disse ele. Na manhã seguinte, quando ele e os discípulos se achavam outra vez a caminho para a cidade, os ressequidos ramos e as folhas caídas atraíram-lhes a atenção. Mestre, disse Pedro, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. O ato de Cristo em amaldiçoar a figueira surpreendeu os discípulos. Parecia-lhes diverso de suas maneiras e obras. Muitas vezes o tinham ouvido dizer que viera não para condenar o mundo, mas para que, por meio dele, o mundo se pudesse salvar. Lembrava-se de suas palavras. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Suas maravilhosas obras foram realizadas para restaurar, nunca para destruir. Os discípulos o haviam conhecido unicamente como o restaurador, o médico. Esse ato era único. Qual seria seu desígnio? Indagaram. Deus tem prazer na benignidade. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tomo prazer na morte do ímpio. Para ele, a obra de destruição e acusação é uma estranha obra, mas é em misericórdia e amor que ergue o véu do futuro e revela aos homens os resultados de um caminho de pecado. A maldição da figueira foi uma parábola viva. Aquela árvore estéril, ostentando suas potentosas folhagens ao próprio rosto de Cristo, era um símbolo da nação judaica. O Salvador desejava tornar claras aos seus discípulos a causa e a certeza da condenação de Israel. Para esse fim, como que investiu a árvore de qualidades morais e tornou-a expositora da verdade divina. Os judeus distinguiam-se de todas as outras nações, sido especialmente favorecidos por ele, e pretendiam ser mais justos que todos os outros povos, mas estavam corrompidos pelo amor do mundo e a avareza. Já que ansiavam-se de seu conhecimento, mas eram ignorantes das reivindicações divinas e cheios de hipocrisia. Como a árvore estéril, estendia os pretensiosos ramos para o alto, luxuriantes na aparência, belos à vista, mas não dando senão folhas. A religião judaica, com o magnificente templo, os altares sagrados, os sacerdotes mitrados e cerimônias impressionantes, era, na verdade, bela na aparência exterior. Faltava-lhe, porém, humildade, amor e beneficência. Alguém quer continuar? O Ivan vai ler. Todas as árvores do figueiral se achavam destituídas de fruto. As que não ostentavam folhas, no entanto, não suscitavam esperanças, não causando assim decepção. Essas árvores representavam os gentios, eram tão destituídos de piedade como os judeus, mas não tinham professado servir a Deus. Não mostravam vangloriosas pretensões de bondade. Eram cegos às obras e caminhos divinos. Para eles não chegara ainda o tempo dos figos. Esperavam um dia que lhes trouxesse luz e esperança. Os judeus que haviam recebido maiores bênçãos de Deus eram responsáveis por seus abusos dos mesmos dons. Os privilégios de que se jactanciavam só lhes acrescentavam a culpa. Jesus se aproximara da figueira com fome.
em busca de alimento. Assim chegou ele a Israel, ansioso de neles encontrar os frutos da justiça. Prodigalizara-lhes seus dons, a fim de que dessem frutos para o benefício do mundo. Toda oportunidade, todo privilégio lhes fora assegurado, e em troca buscara a simpatia e a cooperação deles em sua obra de graça. Anelava achar neles espírito de sacrifício e compaixão, zelo de Deus e profunda ansiedade de alma para a salvação de seus semelhantes. Houvessem eles guardado a lei divina e teriam realizado a mesma obra abnegada feita por Cristo. Mas o amor para com Deus e os homens foi eclipsado pelo orgulho e a presunção. Trouxeram ruína sobre si mesmos, por se recusarem a servir aos outros. Os tesouros da verdade que lhes fora confiados, não os deram eles ao mundo. Na figueira estéril poderiam ler tanto o seu pecado como o seu castigo. Seca a maldição do Salvador, apresentando-se queimada, ressequida desde as raízes, a figueira mostrava o que seria o povo de Israel quando dele fosse retirada a graça divina. Recusando-se a comunicar bênção, não mais a receberiam. A tua perdição, ó Israel, diz o Senhor, toda vem de ti. Advertência para todos os tempos. O ato de Cristo em amaldiçoar a árvore que seu próprio poder criara fica como aviso para todas as igrejas e todos os cristãos. Ninguém pode viver a lei divina sem servir aos outros, mas há muitos que não vivem segundo a misericórdia, a abnegada vida de Cristo. Alguns que se julgam excelentes cristãos não compreendem o que significa o serviço para Deus. Seus planos e cogitações têm por fim agradar-se a si mesmos. Agem sempre com referência a si próprios. O tempo só é de valor para eles quando podem ajuntar para si mesmos. Em todos os negócios da vida, é esse o seu objetivo. Trabalham não para os outros, mas para si mesmos. Deus os criou para viverem num mundo onde deve ser executado o serviço altruísta. Era seu desígnio que ajudassem a seus semelhantes por todos os modos possíveis. Mas é tão grande o eu que não podem ver nenhuma outra coisa. Não se põem em contato com a humanidade. Os que assim vivem para si são como a figueira, toda presunção, mas sem frutos. Observa as formas de culto, mas sem arrependimento nem fé. Em profissão, honram a lei divina, mas faltam na obediência. Dizem, mas não fazem. Na sentença proferida contra a figueira, demonstra Cristo quão aborrecível é a seus olhos essa vã pretensão. Dizer-lhe que o pecador declarado é menos culpado do que o que professa servir a Deus, mas não produz frutos para a sua glória. A parábola da figueira, dita antes da visita de Cristo a Jerusalém, ligava-se diretamente à lição por ele ensinada no amaldiçoar a árvore sem fruto. O jardineiro intercedeu pela árvore, estéril da parábola. Deixa este ano, até que eu a escave e esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Maior cuidado seria concedido à árvore estéril. Seria todas as vantagens, mas se permanecesse frutífera, coisa alguma a salvaria da destruição. Na parábola, não foi predito o resultado da obra do jardineiro. Dependia do povo a quem eram dirigidas as palavras de Cristo. Os judeus eram representados pela árvore estéril, e com eles ficava a decisão de seu destino eterno. Foram-lhes concedidas as vantagens que o céu lhes podia dar, mas não aproveitar as crescentes bênçãos. Pelo ato de Cristo amaldiçoar a figueira estéril, mostrou-se o resultado. Determinaram eles sua própria destruição. Por mais de 1 milênio abusaram a nação judaica da misericórdia de Deus e atraíram a seus juízos. Rejeitaram-lhe as advertências e mataram-lhe os profetas. Por esses pecados tornou-se responsável o povo do tempo de Cristo, seguindo o mesmo caminho. Na rejeição de suas presentes misericórdias e advertências residia a culpa daquela geração. Com as cadeias que a nação estivera por séculos a forjar, o povo do templo de Cristo ligava-se a si mesmo. Em todos os séculos se concede aos homens seu período de luz e privilégios, um tempo de prova, em que se podem reconciliar com Deus. Há, porém, um limite a essa graça. A misericórdia pode interceder por anos e ser negligenciada e rejeitada. Vem, porém, o tempo em que essa misericórdia faz sua derradeira súplica. O coração torna-se tão endurecido que cessa de atender ao Espírito Santo de Deus. Então a suave,
atraente voz não mais suplica ao pecador e cessa as reprovações e advertências. Chegará aquele dia para Jerusalém. Jesus chorou em agonia sobre a condenada cidade, mas não a podia livrar. Exaurira todos os recursos. Rejeitando o Espírito de Deus, Israel rejeitara o único meio de auxílio. Nenhum outro poder havia pelo qual pudesse ser libertado. A nação judaica era um símbolo do povo de todos os séculos, que desenha os rogos do infinito amor. As lágrimas de Cristo ao chorar sobre Jerusalém foram derramadas pelos pecados de todos os tempos. Nos juízos proferidos contra Israel, os que rejeitam as reprovações e advertências do Santo Espírito de Deus podem ler sua própria condenação. Há nesta geração muitos que estão trilhando os mesmos caminhos dos incrédulos judeus, testemunhar as manifestações do poder de Deus. O Espírito Santo lhes falou ao coração. Apegam-se, porém, à sua incredulidade e resistência. Deus lhes envia advertências e repreensões, mas não querem confessar seus erros. E rejeitam-lhe a mensagem o mensageiro. Os próprios meios que ele emprega para sua restauração tornam-se para eles em pedra de tropeço. Os profetas de Deus eram aborrecidos pelo apóstata Israel, porque por intermédio deles se revelavam seus pecados ocultos. Acabe considerava Elias inimigo, porque o profeta era fiel em repreender as secretas iniquidades do rei. Assim hoje o servo de Cristo, o reprovador do pecado, encontra desdém e repulsas. A verdade bíblica, a religião de Cristo, luta contra uma forte corrente de impureza moral. O preconceito é mesmo mais forte no coração dos homens agora do que nos dias de Jesus. Ele, Cristo, não realizou as expectações dos homens. Sua vida foi uma repreensão aos pecados deles, e o rejeitaram. Assim, hoje, a verdade da palavra de Deus não se harmoniza com as práticas dos homens, com sua inclinação natural, e milhares lhe rejeitam a luz. Os homens, instigados por Satanás, lançam dúvidas sobre a palavra de Deus e procuram exercer seu independente juízo. Preferem as trevas à luz, mas fazem-no com perigo para a própria alma. Os que sofismam as palavras de Cristo encontravam cada vez mais motivo para sofismar, até que se desviaram da verdade e da vida. Assim agora, Deus não se propõe a remover toda objeção que o coração carnal possa trazer contra a sua verdade. Aos que recusam os preciosos raios da luz que haviam de iluminar as trevas, os mistérios da palavra de Deus permanecerão para sempre mistérios. Deles é oculta a verdade. Caminham cegamente e ignoram a ruína que se acha perante eles. Do alto do Olivete, Cristo contemplou o mundo em todos os séculos, e suas palavras são aplicáveis a toda alma que deseja a misericórdia. Desdenhar do seu amor, ele hoje desdenhar de seu amor, ele hoje se dirige a ti. És tu mesmo que deves conhecer as coisas que pertencem à tua paz. Cristo está vertendo amargas lágrimas por ti, que não tens lágrimas para verter por ti mesmo. Já se manifesta em ti aquela fatal dureza de coração que destruiu os fariseus. E toda prova da graça divina, todo raio da divina luz, ou está abrandando e subjugando a alma, ou confirmando-a em sua desesperada impenitência. Cristo previu que Jerusalém permaneceria endurecida e impenitente. Entretanto, toda a culpa, todas as consequências da rejeitada misericórdia jaziam-lhe à própria porta. Assim se dará com toda alma que segue a mesma orientação. O Senhor declara: a tua perdição, ó Israel, toda vem de ti. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Misericórdia, Jesus. Ore aí por nós, irmão Ivan. Oremos. Querido Deus, amado Pai, graças a Ti que nos concede mais uma vez estarmos aqui reunidos como irmãos da fé, a leitura da Tua Palavra, que essa leitura de hoje possa ter nos alertado, Senhor, para que nós possamos não ser encontrados naquele grande dia em falta, Senhor. Fica conosco nesse novo dia que nos concedes. Esteja em cada lar aqui representado, Senhor. Esteja também com aqueles que
não entraram aqui para participar, o Senhor sabe os motivos, que possamos ter uma noite agradável na tua santa e boa presença, Senhor. Dá-nos um sono revigorante na companhia dos teus anjos, perdoa os nossos pecados e nos ajude para que não pequemos contra ti. Em nome de Jesus que oramos e agradecidos somos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite. Paz para o nosso ano bíblico do dia 25 de julho de 2026, e a irmã Vera vai orar para nós para começar. Oremos. Grandioso Deus e eterno bom Pai, agradecidos nós estamos, meu Deus, por mais um sábado findado na Tua presença, mais uma semana diante de nós, que é tão desconhecida, meu Deus, para nós, mas o Senhor conhece o fim desde o princípio. Nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, Senhor Deus, para estudar a Tua palavra, para meditarmos e para colocar na nossa mente, Pai, no nosso coração, mas que haja mudança, meu Deus, em nós. Que o Deus Espírito Santo trabalhe na nossa vida e no nosso coração, para que nós possamos ser transformados, meu Deus, por Ti. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados. Nos preencha com o Teu Santo Espírito. E nos dê, meu Deus, uma semana na Tua santa paz. Nós te oramos, Pai, e pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja Deus. E hoje nós vamos para Lucas 19, de 1 a 10, depois Lucas 20 e 21, e o capítulo 61 do Desejado de Todas as Nações, Zaqueu. A Manu quer ler, Manu, 19, de 1 a 10, que é pequenininho? Lucas 19, de 1 a 10. Ela está pegando aqui, irmã. Sim. Uhum. 19, do 1 ao 10. Lucas é 19, né? Lucas 19, do 1 ao 10. Entrando em Jericó, Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. 2. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro. Na verdade, é uma figueira, né? A fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém. Capítulo 20 de Lucas, alguém quer ler? O Ivan vai ler. Irmã, tá saindo baixinho o áudio dele. Espera aí, só um minutinho. Ele vai aumentar.
Tá melhor, irmã? Porque aqui eu escuto a voz É, dele aqui, então para mim não. agora acho que vai dar para ouvir. A É, Já autoridade de deu, tá tudo Jesus ok agora. e o batismo de João. Aconteceu que num daqueles dias, e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguiram nestes termos: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me: o batismo de João era dos céus ou dos homens? 5. Então eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir passou Jesus a proferir ao profeta esta palavra: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. 10. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. E os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a esse, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. 15. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A questão do tributo. 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. 27. Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. 35. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem.
Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. 41. Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele, como pode ser ele seu filho? Jesus censura os escribas. 45. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito aprecio as saudações das praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Misericórdia. Alguém quer ler o 21? A pequena oferta da viúva pobre. Capítulo 21 de Lucas. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobejaram. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. O sermão profético, o princípio das dores, versículo 5. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? 8. Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras, sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Em 10, então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não permitir como haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderá resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. 16. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. O sermão profético continua: a grande tribulação. 20, versículo 20 de Lucas 21. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O sermão profético continua à volta do Filho do Homem. 25.
E haverá sinais no céu e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. 30. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. 34. O sermão profético continua: a vigilância. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O pacto da traição, versículo 37. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Louvado seja Deus. Capítulo 61 do Desejado de Todas as Nações, Zaqueu. Eu posso ler? Alguém quer começar? Sim, eu quero. Sim, irmã. Pode começar. Tá. Eita, estava aqui na coisa e o livro fechou. Tá. Lemos então. Capítulo 61, Zaqueu. De caminho para Jerusalém, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Passando a poucos quilômetros do Jordão, da banda oriental do vale que se estendia daí numa planície. Descansava a cidade em meio à verdura tropical e luxuriante beleza, com as palmeiras e preciosos jardins regados por fontes naturais. Refugia qual esmeralda no engaste das calcáreas colinas e desolados barrancos que se interpunham entre Jerusalém e a cidade da planície. Desculpa. Muitas caravanas de caminho para a festa passavam por Jericó. Sua chegada era sempre um momento de alegria. Agora, porém, mais profundo interesse agitava os povos. Sabia-se achar-se entre a multidão o rabi Galileu, que não havia muito ressuscitara Lázaro, e conquanto abundassem os murmúrios quanto às conspirações dos sacerdotes, estavam as multidões ansiosas de lhe render homenagens. Jericó era uma das cidades
outrora separadas para os sacerdotes, e por essa época, grande número deles tinha aí sua residência. Mas a cidade possuía também uma população de caráter inteiramente diverso. Era um grande centro de comércio, e os oficiais romanos e os soldados, com estrangeiros de todos os pontos, aí se achavam, ao passo de que a coletoria da alfândega tornava morada de muitos publicanos. Chefe dos publicanos, Zaqueu era israelita e detestado de seus patrícios. Sua posição e fortuna eram o prêmio da sua carreira que aborreciam. E considerada sinônimo de injustiça e extorsão. Todavia, o rico funcionário da alfândega não era de todo endurecido homem do mundo que parecia. Sob a aparência da mundanidade e orgulho, achava-se um coração suscetível às influências divinas. Vou continuar, irmã. Sim, irmã, já estou ficando cansada mesmo. Zaqueu ouvira falar de Jesus. Espalhara-se por toda parte a fama daquele que se conduzira bondosa e cortesmente para com as classes proscritas. Despertou-se nesse chefe de publicanos o anelo de uma vida melhor. A poucos quilômetros apenas de Jericó, pregava João Batista no Jordão, e Zaqueu ouvira falar do chamado ao arrependimento. A instrução aos publicanos: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Conquanto aparentemente desatendida e pressionada de o Espírito, conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam por vir do grande mestre, se sentiu pecador aos olhos de Deus. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis, mesmo para ele. Não fora acaso publicano um dos mais dignos discípulos do mestre? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Começara já a volver atrás quando soaram em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Deixa eu desligar um som aqui que está fazendo barulho. Zaqueu decidiu vê-lo. Principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado e quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros. Ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a desconfiança no esforço de corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O chefe de publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhe infundiram esperança ao coração. Estavam apinhadas as ruas de Zaqueu, que era de pequena estatura, nada podia ver por sobre as cabeças do povo. Ninguém lhe queria abrir caminho. Assim, correndo um pouco adiante da multidão, chegou uma copada figueira à beira da estrada e o abastar do cobrador de impostos trepou, sentando-se entre os galhos de modo a poder ver o cortejo ao passar embaixo. A multidão aproximava-se, vai passando e Zaqueu investiga com ansioso olhar em busca da figura que almejava ver.
por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis e as aclamações da turba, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicano. De súbito, mesmo embaixo da figueira, um grupo estaca, os de diante e os de trás detém-se, e alguém com figueira ergueu os olhos para a figueira. Duvidando dos próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A multidão abre alas, e Zaqueu, caminhando como quem sonha, serve de guia para sua residência. Mas os rabinos contemplam isso de semblante carregado, murmurando, descontentes e zombeteiros, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu ficou abismado num deslumbramento e silencioso em face do amor e da condescendência de Cristo em rebaixar-se até ele, tão indigno. Então, o amor e a lealdade para com o mestre que acabava de achar lhe desencerrar os lábios. Resolveu fazer pública a sua confissão e arrependimento. Em presença da multidão, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando o jovem rico se retirara de Jesus, maravilharam-se os discípulos de ouvir o mestre dizer: Quão difícil é para com os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros: Quem poderá, pois, salvar-se? Agora tinham uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Viram como, por meio da graça divina, um rico podia entrar no reino. Antes de Zaqueu ter contemplado o rosto de Cristo, começara a fazer aquilo que tornava manifesto ter ele arrependimento sincero. Antes de ser acusado pelos homens, confessara seu pecado, submetera-se à convicção do Espírito Santo, de começar a cumprir o ensino das palavras escritas para o antigo Israel, bem como para nós mesmos. Dissera o Senhor: havia muito, quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura, nem ganho, mas do teu Deus terá temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem lhe darás o teu manjar por interesse. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus. Estas palavras foram proferidas pelo próprio Cristo, quando envolto na coluna de nuvem, e a primeira resposta de Zaqueu ao amor de Cristo era manifestar compaixão para com o pobre e sofredor. Havia entre os publicanos um convênio, de modo que podiam oprimir o povo e apoiar-se uns aos outros em suas práticas fraudulentas. Em sua extorsão, praticava o que se tornara costume quase geral. Os próprios sacerdotes e rabinos, que os desprezavam, eram culpados de se enriquecer por meio desonesto sobre o manto de seu sagrado ofício, mas tão depressa se submeteu o publicano à influência do Espírito Santo, lançou de sua vida todo proceder contrário à integridade. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade. Alguém quer ler a última página? Eu Eu leio. prossigo aqui, irmã. E agora? Pode prosseguir, irmã Miriam. Pode? Pode. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira
entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. O cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação, deve ele patentear que Deus é seu mestre. Santidade ao Senhor. Deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, recibos e letras de câmbio. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de um Deus santo, justo e misericordioso. Toda alma convertida como Zaqueu marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas de injustiça que lhe assinaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará provas de sua sinceridade, fazendo restituição. O Senhor diz: restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade. De todos os seus pecados, com quem pecou, não se fará memória contra ele. Certamente viverá. Se prejudicamos outros por qualquer injustiça ou transação, se nos aproveitamos de alguém no negócio ou defraudamos qualquer pessoa, ainda que sob a proteção da lei, devemos confessar nossa injustiça e fazer restituição tanto quanto esteja ao nosso alcance. Cumpre-nos restituir não somente o que tiramos, mas tudo quanto se teria acumulado, se posto injustiçável emprego durante o tempo que se achou em nosso poder. A Zaqueu disse o Salvador: hoje veio a salvação a esta casa. Não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar, para dar-lhe lições sobre a verdade e instruir sua família nas coisas do reino. Tinham estado excluídos das sinagogas, pelo desprezo dos rabis e adoradores, mas agora, como os mais favorecidos dentre as famílias de Jericó, reunidos em seu próprio lar, em torno do Divino Mestre, e ouviram por si mesmos as palavras da vida. É quando se recebe Cristo como Salvador pessoal, que sobrevém salvação à alma. Zaqueu recebera Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa, mas como alguém que vinha habitar no templo da alma. Os escribas e fariseus o acusavam de pecador. Murmuraram contra Cristo por se hospedar sob seu teto, mas o Senhor o reconheceu como filho de Abraão, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Pode orar, irmã, para terminar? Sim. Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, pela leitura da tua palavra, pela leitura do Espírito de Profecia, e que tudo que foi lido aqui, Senhor, que possamos pôr em prática, que possamos ser obedientes a Ti, Pai. Por favor, tenha misericórdia, Pai. Nos ajude a ser santos diante de Ti, Pai. Pai amado, esteja com cada lar aqui representado, com todos os que estão ouvindo essas meditações todos os dias também, Pai, ao vivo. Pai amado, dá-nos um restante de noite, dá-nos um maravilhoso começo de semana na tua companhia. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.